Prefeito, por favor, o senhor abre falando da entrega, depois a gente abre para perguntas. Bom dia. Hoje a gente faz a entrega aqui da reforma e da requalificação do terminal de ônibus Amaral Gurgel. Esse é o 16º terminal entregue e reformado com acessibilidade, inclusive Conselho de Acessibilidade, ABCB, a qualidade de comunicação, sistema de monitoramento, os banheiros totalmente requalificados, isso dá mais qualidade de uso aqui para os passageiros, mas também para os funcionários, motoristas, cobradores, funcionários. A gente vai avançando. Estamos com outros 3 terminais em reformas que a gente vai entregar nos próximos meses e a gente vai concluindo toda a parte de concessão das PPPs dos terminais. Fica restando os terminais da região leste, em torno de 13 terminais, que a gente está batalhando para poder fazer a licitação. Lembrando que lá na licitação original, quando a gente foi fazer a PPP, houve uma exigência do Tribunal de Contas do município, onde acabou dando deserto esse lote, que agora a gente está trabalhando para poder também fazer a PPP e assim avançar na reforma de todos os 32 terminais da cidade. Prefeito, a população elogia essa reforma, mas ela cobra melhor frequência dos ônibus, mais frota. A gente viu um exemplo aqui de que um ônibus de uma linha da Zona Norte, ele chegou com atraso de 40 minutos, na sequência chegou o mesmo ônibus na mesma linha e saiu vazio. Como melhorar essa frequência, esses intervalos entre ônibus? Há investimento, tecnologia? O que vocês estão fazendo para dar essa resposta à população? Primeiro, a gente está fazendo investimento em tecnologia, a gente está implantando um novo sistema para poder fazer esse monitoramento. Iniciou em janeiro, tem 18 meses de prazo de conclusão no máximo, ou seja, até junho do ano que vem no máximo, isso pode ser antecipado. A gente terá todo o sistema informatizado com esse controle melhor. Hoje a gente já tem um controle de GPS, a gente vai ter um controle bem melhor com essa informatização do sistema para poder cobrar essa agilidade dos nossos concessionários. Nós tivemos só de 2023 até agora 311 mil multas nas empresas concessionárias por descumprimento do horário. E nós não estamos satisfeitos, você não está satisfeita, a população não está satisfeita, mas a gente avançou. Nós tínhamos 70% de problemas de atraso nos ônibus, aliás, de reclamações. Isso melhorou a qualidade para 75% de frequência e ainda não é suficiente, obviamente. Então, a gente saiu de 70% de ônibus partindo com cumprimento do horário, passou para 75%, que é o dado de hoje, e a gente vai continuar ampliando. Como? Cobrando os nossos concessionários, fazendo aplicação de multas. Só em janeiro, se não me engano, foram 25 mil multas só no mês de janeiro. Então, cobrando dos nossos concessionários, multando, ampliando a nossa fiscalização, melhorando o sistema dos corredores, dos terminais, porque também o atraso ele tem uma influência na dinâmica da cidade com relação a trânsito, com relação ao uso dos terminais, com relação aos nossos corredores, com relação a toda a infraestrutura que é necessário para os ônibus fazerem a sua circulação. Então, objetivamente, melhorou um pouco, a gente saiu de 70% para 75% a nossa frota toda cumprindo os horários. Não estamos satisfeitos com a implantação da tecnologia do sistema que começou a ser implantado em janeiro, tem um prazo até junho do ano que vem de conclusão, vai melhorar ainda mais com o uso da tecnologia, aumento da fiscalização e multando as empresas para que eles possam irem corrigindo e melhorando a infraestrutura para que os ônibus possam circular com mais tranquilidade e a melhor condição de cumprimento dos horários. Mas, prefeito, eu queria saber com relação à decisão da Justiça de pedir maiores explicações para aquela eliminação da regra do meio com relação aos combustíveis limpos para toda a frota, na renovação da frota, né? 50% dele está renovada em 2028. Manteve o prazo final de 2028, mas teve uma eliminação ali no meio do caminho. Como é que o senhor responde a isso? O que você tem? A Câmara fez uma alteração, Zé, da legislação, inclusive colocando uma flexibilização maior ainda, eu vetei. A gente colocando a flexibilização dizendo o seguinte, que para cada ônibus elétrico comprado, podia-se comprar um a diesel, né? E lembrando que o nosso contrato prevê que o ônibus possa ficar circulando durante 10 anos, para depois ele ser substituído. Eu vetei essa parte, demonstrando o nosso compromisso com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, com as nossas metas do Plano Municipal do Clima.
Agora, obviamente, a gente não tem como garantir que isso vai ser possível fazer 50% até 2028 por conta das realidades, né, da atualidade. Quais são? Falta de ônibus por parte da produção da indústria e também falta de infraestrutura por parte da Enel. Não adianta a gente imaginar que vai conseguir algo até 2028 se ainda não existe uma condição adequada, tanto do fornecimento de ônibus pela indústria, como pela infraestrutura por parte da Enel. Agora, com relação ao prazo final, a gente manteve, né, a ideia da Câmara era alterar e não permitir que fizesse essa alteração, porque a gente vai ter esse período para poder recuperar esse tempo perdido até 2028, acelerando. Agora o Confrota, o secretário de Mudanças Climáticas, o Naline, está estudando toda a tecnologia com relação a gás. Eu já conversei com o presidente da Comgás, eles têm passagem de gás próximo das 32 garagens das empresas que têm a concessão do ônibus. A gente só vai fazer agora um refinamento com relação à questão do uso do gás, o biogás, com relação à questão do meio ambiente, para a gente poder ter mais uma possibilidade de ação na substituição da frota com redução da emissão dos gases de efeito estufa com relação ao nosso compromisso com o meio ambiente. Então, o que a gente vai responder para a Justiça? É de que a gente precisa ter propostas plausíveis, né? Que a gente possa fazer algo que seja possível. Da nossa parte... Vamos recorrer, a gente vai explicar isso para o Judiciário, iremos recorrer, mas da nossa parte, tudo aquilo que é necessário fazer para poder ter um avanço na questão da substituição dos ônibus, a gente está fazendo. Eu mesmo tenho falado e propagado para todo canto de que 64% da emissão de dióxido de carbono que emite na cidade de São Paulo é proveniente dos 7 milhões de carros e de 1.300.000 motos, e que metade disso é proveniente basicamente dos ônibus que circulam na cidade a diesel. Então, a gente tem consciência e desejamos fazer essa substituição, porque inclusive temos conhecimento dos dados que são muito impactantes para a saúde das pessoas. Então, voltando ao que eu estava te comentando, o Dr. Renato Naline está estudando com o Confrota para a gente poder ter, junto com a academia, com a ciência, qual que é o ganho com relação ao gás. A gente vai poder incluir, né? Hoje a gente só tem a utilização de tecnologia de diesel. Por elétrico, a gente poder incluir também a substituição por ônibus a gás, ser concluídos os estudos de que tem um ganho ambiental. Outra questão fundamental que a gente avançou muito para que isso seja concretizado, a substituição dos ônibus a diesel por elétrico, é os recursos que a Prefeitura conseguiu viabilizar. Nós viabilizamos 6 bilhões de reais para que possamos fazer essa substituição dos ônibus. Portanto, da parte da Prefeitura de viabilizar o recurso, de, como política pública, fazer essa substituição, está feita. Agora só depende da indústria produzir e da Enel fornecer a infraestrutura para fazer o carregamento dos ônibus. Nós vamos insistir em fazer as coisas que são possíveis, né? Não adianta a gente querer trabalhar com uma situação utópica que não vai se realizar, que não vai se concretizar, porque não vai ter ônibus elétrico para vender, não vai ter infraestrutura para poder carregar a bateria. Então nós estamos partindo para um ponto crucial e essencial, que é a realidade dos fatos, que é substituir quando a gente tem algo para ser substituído. Se a gente não tiver o ônibus para substituir, não adianta ficar com um imaginário, né? Agora, lógico, se por acaso a gente tiver produção do ônibus, se tiver importação, se a indústria começar a produzir, nós temos capacidade de fazer a aquisição, porque nós providenciamos os recursos para tal. São 6 bilhões de reais disponibilizados para as concessionárias fazerem a aquisição dos ônibus com juros e taxas mais baixas do que o mercado financeiro pratica aqui no nosso país, e com carência de 12 meses para que a gente possa ter folga com relação a esse investimento. Lembrando que um ônibus elétrico ele vai custar em torno de 2 milhões e 200 a 2 milhões e 400, e o mesmo ônibus similar a diesel em torno de 700 mil reais. Então a gente vai ter um investimento maior para a aquisição do ônibus elétrico, mas a gente vai ter um ganho do meio ambiente e um ganho no decorrer do tempo com relação ao custeio. Só para poder ilustrar, Zelda, a gente gasta com ônibus a diesel 25 mil reais por mês de diesel. Na mesma circulação, fazendo uma comparação, o elétrico gasta 5 mil reais. Portanto, a gente vai ter uma economia de 20 mil reais por mês, né, entre o diesel e o elétrico, portanto 240 mil no ano, portanto 2 milhões e 400 em 10 anos, que significa o quê? Que uma vez tendo o financiamento com carência e com os juros baixos, no decorrer do tempo, esse investimento ele
que se pague. Então a gente vai ter o ganho da saúde financeira, o ganho da saúde das pessoas, o ganho para o meio ambiente. A gente fez uma estruturação muito bem feita e equacionada para poder implantar e implementar. O que falta só é ter ônibus e ter infraestrutura para carregar os ônibus. Prefeito, eu gostaria de saber em relação à substituição dos contratos com a Transvolve e Bus, tem alguma atualização, como está o processo? Eu acho que essa semana deve sair a portaria. Sai a portaria e a gente deve ter a definição em 30 dias a partir do dia 28, 29 do mês passado. Então explica aqui direitinho para eles, né? Sim, a gente está construindo uma solução de substituição dessas empresas. O prefeito deu um prazo de 30 dias para a gente resolver, que conta a partir do dia 29 do mês passado. Portanto, até o dia 28, a gente tem que apresentar a solução da substituição dessas empresas para o prefeito, seguindo todas as normas legais, todos os ritos legais, de forma a gente não criar nenhuma espécie de vício nesse processo. É isso. Levaria uma licitação. Não, por enquanto nós estamos tendo uma sessão de direitos que está sendo construída junto com a PGM para que a gente possa oferecer ao prefeito alternativas. Já manifestou, algumas empresas já manifestaram interesse, nós estamos analisando o cadastro e a capacidade técnica e operacional de cada uma delas. Rádio Comunitária. Só para complementar aqui rapidinho, Fernando, então no dia 28 eu determinei para eles que em 30 dias trouxesse a conclusão. Isso. Então vai vencer dia 28 agora de fevereiro, o prazo que eles têm para concluir. O que o secretário colocou é importante. Dentro do contexto da licitação, a gente faz uma proposta se alguém quer fazer a substituição. Eu não sabia. Várias empresas Já algumas se candidataram. Essas empresas passarão por uma análise técnica e financeira. Elas têm capacidade financeira e técnica de assumir o serviço. Em tendo essa capacidade, sendo comprovado, o processo flui e faz a substituição. Em não havendo, aí é bom colocar, aí a gente faz a licitação, né? E a gente vai partir para um outro prazo. Esperamos que não tenha, que a gente possa resolver com a substituição. Mas só para deixar claro para vocês, porque vai que amanhã aparece uma licitação e vocês falaram que não ia ter. Para deixar claro só os passos, né? As empresas que forem substituir, se forem analisadas e aprovadas tecnicamente e financeiramente, ok. Se por acaso não forem, aí assim a gente faz a licitação aberta para todo o mercado. Empresas que já operam em São Paulo, secretário? As empresas interessadas? Sim, empresas que já operam no estado de São Paulo, inclusive. No estado, inclusive. Empresas que operam em várias cidades. Inclusive. Tá bom? Todas elas em análise para deixar bem claro. Prefeito, questão de segurança nesses novos terminais, principalmente para essa unidade que fica próximo de Mantinga e Cracolândia. Quais estratégias a Prefeitura tem tomado para que a população possa se sentir segura aqui, principalmente em horários alternativos, quando tem uma circulação menor de pessoas? Olha, a gente tem apostado bastante na questão da segurança dos terminais e da cidade, no aumento do efetivo e no uso de tecnologia. Aqui você vai ver, tem ali uma central de monitoramento com câmeras, 38 câmeras, se não me engano. 38 câmeras? 36. Põe duas a mais aí para ficar. 36 câmeras que serão integradas com o Smart Sampa. Então são câmeras que já têm a tecnologia que é possível acoplar ao Smart Sampa. Então a gente vai ter o monitoramento 24 horas, o Smart Sampa lá funcionando 24 horas, sendo monitorado com inteligência artificial, que vai ajudar bastante a gente poder ter uma qualidade de monitoramento. Então, aumento de efetivo, tem a segurança particular aqui do terminal, presença da GCM e da PM e o sistema de monitoramento por câmera integrado no Smart Sampa. Perfeito. Em relação ao secretariado, só para pegar umas atualizações, já tem um nome para substituir a Eunice na Justiça. Em relação ao Luiz Fernando na desestatização, ele ainda não assumiu. Queria saber se tem alguma coisa para você, se ele vai assumir a pasta. O Luiz Fernando, ele estava viajando, né? Acho que retornou agora, pelo menos eu vi numa rede social e numa reunião aí com os vereadores. Eu vou chamar ele para conversar, tá mantido o convite. Como ele viajou, a gente acabou ficando uns dias aí sem se falar, mas está mantido o convite para ele poder integrar o time. A gente vai marcar aí nos próximos dias para conversar e dar continuidade nesse processo. Até porque essa questão da desestatização aqui é um exemplo, né? A questão da PPP dos terminais é um exemplo de sucesso que a Prefeitura vem fazendo, e a gente tem muitas possibilidades, muitas oportunidades de continuar avançando com a desestatização. Com relação à professora Eunice, ela foi convidada agora recentemente lá para o Tribunal de Contas, é uma função importante. Ela é professora da USP, vocês sabem, então é algo que agradou muito ela, deixou ela muito encantada ao convite e ela aceitou. A gente vai substituir, não tem um nome ainda
para poder fazer a substituição. Vou começar a ver isso essa semana. Confirmada a primeira morte tem aqui na capital. Queria saber se a partir disso muda alguma coisa. A capital tem uma situação mais tranquila, mas o estado vive um momento muito grave de dengue. Eu queria um comentário sobre isso. Se o senhor puder, um comentário sobre aquela decisão dos naming rights. Tinha aquele plano de nomear diferente o Lago da Batata, a justiça liberou, se o senhor pretende continuar? Na epidemia do ano passado a gente já teve um índice de óbitos, lógico, o ideal seria não ter nenhum óbito, né? A gente teve um nível de óbitos comparativamente e proporcionalmente muito menor do que o estado e do que o país. A gente deve continuar assim pelas nossas ações, nossos investimentos com relação a essa questão da dengue, contando muito com a conscientização das pessoas, sempre lembrando que 80% dos focos de dengue estão dentro das residências, né? Então a gente precisa muito da colaboração das pessoas para eliminar possíveis pontos de foco de dengue. A menina que morreu infelizmente de 11 anos, Germelino Matarazzo, ela tinha comorbidades, asma, a gente lamenta, não tinha tomado a vacina, pelo menos na rede pública. Pode ser que ela tenha tomado na rede privada, que a gente não tem ainda essa informação por enquanto, a gente está levantando. Mas ela estava elegível, com 11 anos, para tomar a vacina. Então a gente aproveita aqui, pede para as pessoas para que tomem as vacinas e aquele mesmo cuidado de sempre. A gente está com 12 mil agentes fazendo as visitações, com o sistema de termonebulização nas casas, né? Lembrando de que o novo modelo que a gente utiliza não aparece muita fumaça, as pessoas acham que não tem ali a termonebulização ou a nebulização, mas tem só um método mais eficiente, mais recente, que protege mais os animais, protege mais a saúde das pessoas. Então ele não é visível que nem antes, que era aquele fumacê. A gente continua com as visitações nas casas, com as campanhas com relação a não deixar focos nas residências, o sistema de isca de monitoramento com uso de feromônio para poder fazer controle de população em algumas regiões da cidade. E em todas as UBSs nós temos disponibilizado para as pessoas o teste de dengue e também equipes preparadas para poder fazer ali o atendimento. Então é muito do cuidado que as pessoas podem ajudar na cidade e também do trabalho da prefeitura de visitação, conscientização, termonebulização e o que a gente tem de tecnologia para poder fazer o combate da dengue. No estado, proporcionalmente está maior do que na cidade, no país também, mas mesmo assim a gente tem que trabalhar o máximo possível para poder diminuir e as pessoas possam se vacinar. Há um exemplo aí dessa menina Germelino Matarazzo, que estava elegível e a princípio, ela pode ser que tenha tomado na rede privada, na rede pública não tomou vacina. O outro assunto foi ótimo, acho que a gente vai ter boas oportunidades para a cidade, né? É uma pena que a gente perdeu bastante tempo com isso, o tempo que ficou parado na justiça, mas faz parte. Agradecer aí pelo judiciário ter feito uma análise mais profunda e retomar aquilo que a prefeitura tinha como projeto. A gente vai ter uma possibilidade, por exemplo, de fazer no autódromo de Interlagos. Acho que vai trazer grandes recursos para a cidade. A gente vai poder avançar com recursos do privado para poder investir nas ações de interesse público e melhorar os nossos equipamentos, melhorar sempre os nossos investimentos na cidade através desse recurso que a gente pode adquirir do Nemrights. Prefeito, já está no radar para a sessão de naming rights, além do autódromo de Interlagos, que teria outra, retomar aquele negócio do Lago da Batata, por exemplo? Do Lago da Batata nunca teve, né? Naming rights, essa pegadinha você tá... Nunca teve isso. O que teve lá foi uma situação que as pessoas podem, se quiser cuidar dessa praça aí, ele entra lá no site e faz adota uma praça para poder fazer a manutenção, né? Então houve ali uma ação equivocada da empresa que fez para aquela empresa de batata lá a propaganda. Agora a gente tem possibilidades. O Autódromo de Interlagos é o que me vem hoje assim da cabeça com mais ênfase. Outros agora no momento eu não me recordo que a gente possa estar fazendo, mas a gente tem muitas oportunidades. Nossos centros esportivos, né? A gente está abrindo agora um centro olímpico lá na Zona Leste, no Conjunto José Bonifácio em Itaquera, lá na Vila Maria, outros centros esportivos. Os centros esportivos acho que tem bastante demanda para esse tipo de parceria com o privado. Então a gente vai ter, principalmente na área que a gente tem do esporte, muitas oportunidades, muitas possibilidades de trazer recursos para a cidade para poder investir
para a população. Ontem o senhor falou que iria iniciar as multas como taxistas se a 99 parasse no projeto. Gostaria de saber se houve algum desdobramento desse pronunciamento de ontem para hoje. O que o senhor acha hoje, por exemplo, na Unesp, deve ter uma discussão, um seminário, que é capitaneado pelos deputados que estão tentando organizar esse transporte nacional? Olha, eu sei que na Assembleia, por exemplo, tem um projeto do deputado Fábio Faria de Sá, que vai ser colocado em regime de urgência para votação. Agora de manhã eu recebi pelo menos umas 10 ligações de deputados apoiando o projeto. Deputada Carla Morando, deputado Oséias da Madureira, deputado Campetti, vários deputados me ligaram, deputado Rogério Santos, vários apoiando, então deve aprovar rapidamente, que também coloca uma luz maior nessa questão, que é de dizer que só se os municípios fizerem uma autorização é que pode ter, já é assim, mas reforça, né, essa operação. Ter o seminário é importante, vai elucidando, né, as empresas colocaram para vocês, a imprensa, para nós, para a sociedade, uma informação totalmente equivocada, numa má-fé incrível, dizendo que existia uma legislação federal que autorizava. Isso não existe, essa legislação federal que autoriza, né? Confundiram as pessoas. Então a gente vai agora com seminários, com as conversas, com o trabalho de vocês na imprensa, esclarecendo a população dos riscos que é. Ontem mesmo, em São Bernardo, um acidente gravíssimo, né, de uma passageira sendo transportada pela 99, sofreu um acidente, uma colisão com um ônibus. Isso tem acontecido constantemente. Então é poder conscientizar a população que a gente precisa gerar oportunidade para as pessoas trabalharem, ganhar o seu dinheiro, né, mas não colocar a sua vida em risco e nem a vida de um passageiro na garupa de uma moto. Então, acho que esse projeto de lei na Assembleia vai avançando, a Justiça tem proibido, e a 99 e a Uber declarando publicamente que eles não vão continuar insistindo nesse processo. No dia seguinte eu mando o projeto para a Câmara, tenho certeza que os vereadores irão acolher, votar e fazer a anistia das multas dos motociclistas, que eu enviarei ressaltando, se a Uber e a 99 publicamente falarem que não vão continuar insistindo em operar com esse tipo de serviço aqui na cidade de São Paulo. Quando a gente tinha 6,5 por 100 mil habitantes óbitos no trânsito em São Paulo, a gente queria levar isso para 4,5. Pelo contrário, isso passou de 7,5 por 100 mil habitantes, puxado principalmente pelos óbitos de motos. A gente não tem hoje nenhuma condição de autorizar esse tipo de transporte de passageiros em motos aqui na cidade de São Paulo. Não existe a mínima possibilidade com esses índices que a gente está tendo, com o nível do trânsito que a gente tem na cidade, pelos estudos que tem. Ontem eu recebi um ofício da senadora Mara Gabrilli, que é uma senadora que atua muito nessa área das pessoas com deficiência, alertando para os dados com relação aos riscos de ter essa atividade aqui. Então a gente traz também uma senadora que conhece muito e se preocupa verdadeiramente com esse tema, né, das pessoas ficarem sem condições de poder ter a sua mobilidade total, entrando nesse tema. Então a gente não tem a menor condição hoje, pelo menos hoje, de discutir esse tema. Se lá na frente a gente conseguir reduzir o número de acidentes, de óbitos, é possível que a gente possa ter uma discussão. Mas quando você sai de 403 óbitos em 2023 para 483 óbitos só de motos em 2024, seria irresponsabilidade de qualquer gestor público, né, de qualquer pessoa, continuar insistindo num tema como esse.